Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 18/12. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, quando Maria, ela deu seu sim para ser a mãe do Salvador da humanidade, ela já estava prometida em casamento a José. E José era um homem justo, temente a Deus, procurava caminhar fazendo as coisas certas. Mas quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele não sabia o que estava acontecendo, pensou, refletiu e decidiu: eu vou abandoná-la secretamente. O que ele pensava: eu vou abandonar Maria secretamente, porque ela estava grávida. Ele não sabia o que estava acontecendo. E quando ele foi dormir, eis que em sonho o anjo lhe falou tudo o que estava acontecendo. Que Maria, ela estava grávida pela ação do Espírito Santo. O que estava acontecendo com ela era a ação de Deus na vida daquela jovem. E José, então, quando acordou, meus filhos, qual foi a atitude dele? Ele acreditou o que o Senhor lhe tinha dito e acolheu Maria como sua esposa, para ser o pai adotivo de Jesus, para cuidar de Maria e também cuidar do menino Jesus. Olha que tamanha responsabilidade, cuidar da mãe do Filho de Deus, cuidar do Salvador da humanidade. Então, a partir daquele momento, José, ele abraçou aquela missão de cuidar da mãe e do filho. Filhos, por que José acreditou? Diz o Evangelho que ele era um homem justo. Quando a pessoa ela é justa, diante dos olhos de Deus, ela está aberta à vontade de Deus na sua vida. Como José era um homem justo, ele fugia da desobediência, ele acreditou facilmente no que o Senhor lhe tinha dito em sonho. Em sonho. Olha como Deus age. Em sonho, falou com ele. Falou para ele: José, não tenhas medo de receber Maria. Ela traz no ventre o Salvador da humanidade, o Messias, o esperado. E você, José, vai chamá-lo de Jesus. Está vendo, meus filhos? Por isso, a importância de caminhar na fidelidade. Se José não fosse uma pessoa justa, jamais iria compreender o que estava acontecendo, pois ele acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou. Tudo o que estava acontecendo era obra de Deus, era obra do Espírito Santo. Ele acreditou, coração aberto. Por isso, filhos, que nós também possamos, no decorrer da nossa caminhada de fé,
ter um coração sempre aberto à vontade de Deus, mas também devemos ser pessoas justas diante de Deus. Eu, Padre Roberto, você que me assiste, vamos ser pessoas justas diante dos olhos de Deus, para que assim possamos estar abertos em acolher a vontade do Senhor na nossa vida. E aí, com certeza, a nossa história será outra. E vamos também dizer assim, como disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, ou eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Aí, a partir de então, é o próprio Deus que estará no comando da nossa vida e da nossa história. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.